Pode falar, eu não sei que está dando de bobeira, ele fica falando aí que ele vai começar a fazer a Avisando, gravação. Bom, vou começar aqui, vou falar no encontro marcado, tanto influência individual. Então, a primeira coisa que ele fala aqui é: quando se te fale de paz e felicidade no mundo, reporta-te ao serviço que a vida te confiou. Então, nesse capítulo, ele compara o nosso mundo interior a uma casa, né? A nossa casa. E acho que nesse momento de pandemia, que a gente está tão dentro de casa, acho que essa comparação é ótima, né? Porque vai falar tanto da nossa mente, do nosso mundo interior, quanto da nossa casa, que está sendo o nosso mundo exterior atualmente, né? Então, ele fala que não importa se é uma casa grande, pequena, um quartinho, é o nosso mundo pessoal. E que a gente não consegue, infelizmente, né, determinar a paz e a harmonia do mundo. Mas a gente tem que começar com essa paz e harmonia no nosso mundo. E o que habita esse nosso mundo pessoal? Todas as nossas forças mentais, os nossos sentimentos, os nossos sonhos. Então, a gente tem que cuidar disso, manter limpo, com pensamentos nobres, manter os nossos planos ativos, nossos desejos, meditações positivas, palavras que elevem o espírito e que ajudem e abençoem as pessoas que a gente ama. E daí fala também que quando no nosso mundo interior aparecerem impressões negativas de outros irmãos, a gente tem que tentar transformar essas emanações negativas em otimismo, favorecendo a boa convivência com essas pessoas que estão emitindo coisas ruins, né? E como é que a gente tem que fazer no nosso mundo pessoal? Fazendo preces, vibrações, tanto pelos amigos quanto pelos inimigos. E a gente vai conseguir, desse jeito, espalhar coisas boas para todo mundo. E agora que o que casa tão bem nesse momento, né, que se a gente ouvir, por acaso a gente não está ouvindo nada, né, coisas alarmantes do mundo, coisas ruins, que a gente tem que tentar voltar para esse nosso mundo interior e recomeçar com pensamentos no bem. E uma coisa bonita que ele fala nesse capítulo é que cada um tem o seu lugar especial, cada um tem a sua tarefa. Tudo de bom que vem do Criador, tudo de bom vem do Criador por intermédio de alguma criatura. Então, a gente pode ser essa pessoa que vai transmitir isso de bom. Podemos ser essa criatura que traz o bem, a alegria e o útil. Então, mantendo a nossa casa limpa, né, o nosso mundo interior limpo e a nossa casa física também, arejada, com amor, a gente vai transparecer isso para a nossa missão. Então, como é que a gente pode fazer isso? Tendo sentimento de piedade, pureza no coração, não se deixando perturbar por pensamentos fúteis ou mundanos, elevando o espírito para ajudar os que necessitem, na caridade e na justiça, viver a vida em sociedade, que é importante que a gente enfrenta as coisas difíceis, né? Convivendo com todos os tipos de irmãos, estar sempre alegres e contentes, difícil, referir todos os nossos atos ao Criador, ao fazer qualquer coisa, elevar o pensamento a Deus. Daí eu achei uma poesia da Cora Coralina que eu achei muito linda e que acho que reflete tudo isso, tanto a nossa casa física quanto a nossa casa mental interior. Então se chama: faz da tua casa uma festa. Faz da tua casa uma festa. Ouve música, canta, dança. Faz da tua casa um templo. Reza, ora, medita, pede, agradece. Faz da tua casa uma escola. Lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina. Faz da tua casa uma loja. Limpa, arruma, organiza, decora, muda de lugar, separa para doar. Faz da tua casa um restaurante. Cozinha, prova, cria, cultiva, planta. Enfim, faz da tua casa um local criativo de amor. Perfeito. Era isso, gente. Não sei se foi... Tô nervosa. Maravilhoso. Não tenho nada a acrescentar.
Eu achei essa poesia da Cora Coralina ontem, assim, achei, nossa, eu falei, caramba, né? Não é por acaso, né? Eu achei tão perfeita e é isso, né? Nesse momento, ainda mais que a gente está vivendo tão aqui dentro de casa, é a casa interior, é a casa física aqui, é o nosso mundo também, é tudo, né? Viva! Foi muito bonito, gostei. Estou toda inchada. Puxou. A Foi mamãe lindo, sim. coruja. Mas foi lindo, Madá. Tá Foi lindo, perfeito. foi lindo. Não tenho que acrescentar nada, não. Irene, Papa. Lindo, Não, Maili, nada amei. nada a acrescentar. Maili, você foi maravilhosa. Não para acrescentar, mas apenas para complementar. juntar ao pensamento. Eu li duas coisas e ouvi por aí duas outras coisas que são muito importantes. O texto fala sobre casa. A música que eu escolhi também fala sobre casa, mas a gente precisa estar mais consciente de que na casa onde a gente pratica tudo isso que a Maili pontuou, é isso que transforma uma casa num lar. A gente sai da questão física para ter um lar emocional, um lugar de amor. Isso eu acho legal. E uma outra reflexão que eu queria trazer é que, tanto para os nossos, com quem convive com a gente, e mesmo para esse espaço físico, no dia que a gente não estiver aqui, que a nossa passagem deixe amor e saudade até nas paredes. Esse é o cuidado que a gente precisa ter. Agora a musiquinha. Ai. A música é de Sá Rodrigues e Guarabira. Espero que vocês conheçam, acho que vão conhecer sim. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos, um filho de cuca legal. Eu quero colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique e sapê, onde eu possa contar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Onde eu possa cantar as amigas, meus discos, meus livros e nada mais.
Parabéns, Papa. Linda a música, adoro essa Muito música. bom. E você, vou te falar, viu? Cantar essa música não é fácil, não. Parabéns. Obrigado. Ela veio assim, meio também intuída, parecido com a poesia da Maylin. Muito linda. Né? Cora Coralina é a simplicidade que é tudo, né? Não é? É, maravilhosa. E agora a gente A vai música também passar... tá muito bonita. Agora a gente vai passar para a Ana, né, Aninha? E para variar, nada é por acaso, tudo se desenrola, né? Dentro do mesmo tema. Oração, templo, né? Como que a gente faz para se manter bem? Vai que é tua. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui, tá? Me avisem se estiver aparecendo. Está. Apareceu aí? Uhum. Tá ótimo. Aí. Bom, capítulo 6, Missionários da Luz, da Oração. Eu vou colocar aqui porque eu quero ficar vendo a carinha de você. Então, o capítulo começa com o André vendo tantas doenças, né? Tantas maledicências aí, ele vê tantos irmãos, né? Portadores das mais diversas enfermidades, e são enfermidades da alma, e ele fica muito espantado em como tudo isso é tratado, porque o conhecimento que ele tem como médico, ele não pode utilizar lá, né? Então, ele não sabe como utilizar lá o conhecimento médico que ele tem aqui na Terra para tratar essas enfermidades, que quando ele olha além, né, ele vê que além daquela enfermidade do corpo, existe tudo aquilo também que está ali no perispírito, que está ali no espírito, e ele fica muito impressionado com aquilo. E aí o Alexandre, que é o amigo ali, o instrutor que o acompanha, ele ensina várias coisas para ele naquele momento, né? E aí ele aprende as valiosas lições, que a permuta magnética acontece tanto para as boas quanto para as más vibrações. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Então, é importante que ele fica espantado que ele consegue ver a célula e cada célula sofrendo a influência daquele magnetismo positivo ou negativo da pessoa e do ambiente ao redor. Então, ele vê como aquilo é no detalhe, né? Que aqui na Terra ele usa os microscópios, ele usa toda a aparelhagem e a ciência para enxergar o físico, e lá ele vê no mundo espiritual, além desse físico que ele enxergava aqui, também a energia incrustada em cada célula. Ele aprende também que a prece traça fronteiras vibratórias, né? Então, não são só fronteiras de terras, né? Eu posso fazer uma vibração e enviar uma boa ou uma má vibração para uma pessoa que mora lá no Japão, mas também a fronteira vibratória que quebra a energia positiva e negativa que está naquela doença, que quebra aquela barreira que está construindo a doença. E também ele aprende uma coisa muito importante, que o lar não é somente a moradia dos corpos, mas a residência das almas. Então, assim, é muito importante cuidar, sim, do corpo, que é ele que carrega o nosso espírito, mas mais importante que isso é cuidar da alma, para que não chegue até o corpo essa doença, né? E, além da intensa ligação com o mundo espiritual, numa oração sincera, pode-se também observar o coração transformado num foco de luz que se projeta ao redor e além, emitindo raios luminosos. Quando os miasmas, as formas de doença e vampirismo, encontram-se com esses raios luminosos, há uma luta que felizmente acaba com a vitória da luz da oração. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Ele percebe isso quando eles vão até a casa da Cecília, né, que ela já adormecida, faz a oração ali para o seu esposo, que está doente, que carrega
vários miasmas, e ele vê a magia acontecendo, ele vê a ação da oração dela agindo sobre o corpo do esposo. Aí a prece não é um movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição da mente. A prece é vibração, poder e energia. Então, às vezes, a grande maioria das pessoas, acredito, principalmente no catolicismo, né, acha que é só ir lá antes de dormir, rezar um Pai Nosso e tá tudo certo. Uma vez eu li eu não lembro nem aonde que eu li isso, faz muitos, muitos anos, que diziam assim, que a oração ela deve ser feita do coração, sim, e deve ser uma conversa direta com Deus. Porém, aquele que faz a oração mecânica dos lábios, um Pai Nosso, uma Ave Maria, também tem o seu poder, né? Foi uma história que eu ouvi que tinha um homem que ele era descrente, que ele era ateu praticamente, mas ele havia sido ensinado pela sua mãe a todos os dias antes de dormir fazer a oração de um Pai Nosso e de uma Ave Maria. E ele fez aquilo mecanicamente pela vida toda dele, só que sem saber, essa oração mecânica que ele estava fazendo ainda assim atraía as boas vibrações para perto dele. E que quando ele desencarnou, ele teve um certo mérito por isso. E ele questionou, ele falou, mas eu nunca fui na igreja, eu nunca fiz oração como as pessoas fazem, de forma empolgada, eu simplesmente vivia a minha vida e fazia aquela prece que a minha mãe me ensinou e eu fazia de forma automática. E aí disseram para ele que sim, que o fato dele seguir a vida dele, sem maltratar as pessoas, e que aquela prece que ele fazia toda noite, mesmo que de forma automática, trazia as boas vibrações para perto dele. E de alguma forma ia trabalhando devagarzinho. Então, assim, é melhor fazer um Pai Nosso repetitivo, não sei, penso eu, do que não fazer nada, né? Ou é melhor falar, meu Deus, obrigado, fazer aquela oração curta de gratidão, mas de coração sincero e aberto, do que ficar 2 horas ali ajoelhada e orando e rezando e pedindo. Claro que a gente tem que sempre lembrar que vai muito da intenção, né? Do coração. De repente eu posso falar um vai com Deus tão carregado de boas energias, de amor e de bons desejos para aquela pessoa, que ele é muito mais potente do que às vezes ficar 1 hora repetindo ou lendo um texto sem ter aquele amor, aquela vibração de poder dentro da gente. Qualquer coisa vocês me interrompam, tá bom? Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se em foco irradiante de energias da divindade. E aí eu coloco uma frase que todo mundo conhece muito bem, né? A oração de uma mãe arrebenta as portas do céu. E aí, ligando uma coisa com a outra, a gente percebe o porquê dessa frase, né? Porque a oração de uma mãe em prol de um filho, ela nunca é desprovida de força e amor. Nunca, né? Mesmo quando a mãe fala para o filho, vai com Deus, Deus te proteja, ela, na cabeça dela, ela está falando, meu Deus, protege meu filho, deixa nada de mal acontecer com ele, que ele tenha um bom dia, que ele, né? Você fala, vai com Deus, tenha um bom dia, mas dentro disso tem 50 mil coisas ali de emoção e de pensamento dentro de uma mãe. E é assim que deveriam ser feitas todas as orações, né? Uma prece assim, elevada, carregada de amor, de boas energias. E quando a gente faz uma oração dessa forma, para os espíritos ou para os médiuns que conseguem ver, né? Eu, infelizmente, não tenho essa dádiva, saem raios luminosos que saem do coração e da mente, e eles vão se expandindo e vão abraçando tudo ao redor e vão quebrando aqueles miasmas, aquelas más energias, vão abraçando aqueles espíritos que também precisam de ajuda. Então, para quem consegue ver as descrições que eu li assim na internet, nos livros, é muito lindo de se ver o que acontece quando
é uma oração sincera, né? Uma oração que vem do coração, carregada de positividade. E aí eu coloquei aqui um pouquinho, eu fui buscar, como o Espiritismo é isso, né? Eu fui buscar a informação da ciência sobre os efeitos da oração. Então, a gente sabe que tem muitas pessoas que são muito céticas em relação à fé, no sentido, né? Tem gente que fala assim, mas só tem fé. Não, a pessoa tem fé. A fé é tudo que a pessoa que não pode perder na vida é a fé. O resto a gente dá jeito para tudo. Então, existe uma explicação científica, sim, né? A oração, ela trabalha, ela mexe com todo o nosso organismo físico, isso já foi provado. E daí eu peguei um caso de um neurocientista lá da Filadélfia, que ele dedicou grande parte da sua carreira ao estudo desse poder da fé religiosa no nosso corpo, no nosso cérebro. E ele diz que quando nós rezamos, a oração muda o funcionamento físico do cérebro, né? Ele viu que os participantes que fizeram parte dessa pesquisa, né, que eles entravam num estado de flow, que ele chama, que é um fluxo de pensamento e energia, como numa meditação, como numa imersão, e aquelas pessoas que conseguiam entrar nesse estado de forma mais rápida, ficar zen, que ele fala, né, da meditação em si, do transe, uma cascata de neurotransmissores, ela é liberada no cérebro, incluindo a dopamina, que é responsável pelo prazer, a serotonina, que reduz o estresse, e norepinefrina, que ativa as respostas de luta ou de fuga. E que o cérebro também passa por várias mudanças elétricas, né? Ele monitorando as pessoas nesse estado de meditação, ele constatou tudo isso no organismo. E que os cientistas, eles conseguem medir, através do eletro, as ondas cerebrais, e eles observam que as linhas mudam com base no que a pessoa está fazendo, o que ela está sentindo, o tipo de oração, o tipo de conversa que ela está tendo, que isso realmente afeta fisicamente o funcionamento cerebral. E que ele diz também que a reza, a oração, é a melhor maneira de se alcançar esse estado zen, esse estado de flow, né? E que por isso que essas meditações e esse movimento mindfulness que está aumentando sem parar agora, tem crescido tanto, porque as pessoas têm percebido que faz um bem não só para o estado de espírito, mas para o corpo físico também. E aí tem outras pesquisas também que mostram que durante a oração o lobo frontal é inundado por ondas alfa. Isso melhora todo o funcionamento cerebral, tanto na parte racional quanto na parte emocional, equilibra, né, todo o organismo também físico, até ajudando a aumentar a imunidade do corpo. Orar por alguém é a melhor maneira de cuidar de longe. Ore em silêncio e confie em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Essa última parte é da Meimei, tá? Eu acho que, principalmente nesse momento que a gente está agora da pandemia, eu acho que a oração pelas pessoas que não são queridas, pelo planeta, pelas pessoas que estão doentes, pelos familiares que estão sofrendo com o desencarne, eu acho que é não único, né? Porque tem muitas pessoas que têm condição de fazer muito mais, mas eu acho que é a maneira mais forte mesmo da gente ajudar, tanto aqueles que a gente ama, que a gente quer muito bem, quanto o resto do mundo, né? E eu acho que, independente de qualquer situação que a gente esteja vivendo no momento, independente da pandemia ou qualquer problema pessoal, eu acho que a oração, ela como que eu vou dizer? Ela afaga o coração, ela ativa o racional no sentido de ficar em paz, de tirar a ansiedade. E eu acho que a oração com a confiança em Deus, eu acho que traz uma paz de espírito, sabe? Assim,
Não importa o que está acontecendo agora, não importa o momento que o planeta está, é um momento bonito, né? Às vezes as pessoas não entendem isso, mas é que para toda boa transformação é preciso a morte de antigos valores, de antigos hábitos. Então, assim, toda transformação ela tem a sua beleza. É difícil falar isso com, sei lá, 400 mil mortes. Eu nem sei direito o número, gente, porque eu realmente não gosto de acompanhar. Mas eu acho que a gente precisa também não focar só estão desencarnando tantas pessoas, não temos vacina suficiente. Eu acho que a gente tem que focar, estamos em rumo de um mundo melhor, estamos em rumo de uma transformação. E eu confio plenamente nos planos divinos, e eu vou ficar em paz, e vou aceitar, e vou seguir, né? Eu acho que a oração, ela traz essa calma. Eu acho que principalmente para eu, como tantas pessoas aqui no grupo que já perderam tantas pessoas queridas, eu acho que a oração, ela é como se fosse a mão de Deus lá dentro do seu peito, dizendo assim, fica bem, tá tudo bem, e como diz a Esther, tá tudo certo, né? Eu acho que a oração é o melhor presente que a gente pode receber na vida, o poder fazer a oração e a possibilidade que o poder da oração também nos dá, né? É uma cura, assim, que a gente não imagina, a gente só fazendo todos os dias, fazendo por aquela pessoa difícil, fazendo por nós mesmos, fazendo por uma situação difícil, é que a gente percebe o quanto a oração é imprescindível no nosso dia a dia, nos mínimos detalhes. Mesmo que seja, assim, fechar os olhos e falar, meu Deus, me ajuda nesse momento, nessa dor. E aí a gente sente lá dentro que está tudo certo. É isso. Maravilha. Vamos abrir agora para o pessoal. Sim, ótimo. Viu como é fácil a gente se manter em paz? Não, às vezes não dura muito, sabe? Às vezes, assim, você termina uma oração, você está em paz, dura, tipo, 1 minuto, e aí acontece alguma coisa e pá! Mas o momento da oração e o imediatamente pós, tá ali. Verdade. E aí, meninas, menino, o que vocês querem perguntar? Aproveita a Ana. Você viu que ela trouxe aí bastante conhecimento. Vamos lá. Senão a gente vai para as perguntas e aí a gente vai abrindo pelas perguntas, né, as dúvidas que eventualmente tenha tido. Esther, ontem eu fiz um post assim, né? Quando queremos a paz e nos esforçamos para conquistá-la, ela vem. Mas depois de um tempo vivendo na correria e agitação, é até estranho. Acredite, até o que é bom demais, podemos e merecemos nos acostumar. Porque quando realmente a gente consegue 10 minutos, foi o que eu coloquei no post, né? Ali eu lendo, e aí estava 10 minutos que eu estava lendo e ninguém me atrapalhou, não teve um grito de criança, não tocou interfone, não tocou telefone, nenhum cliente chamou. Eu olhei assim, nossa, que estranho. A gente Será que tá tudo bem? Assim, olha, a gente precisa se permitir a paz. Se permitir. É uma permissão. Um merecimento. Eu mereço a paz por 10 minutos. E aí a gente se permitindo cada vez mais essa história do mindfulness e tudo. Eu tenho uma caixinha que eu tiro todo dia o papelzinho dali e tem um exercício de mindfulness. E como tem sido útil, né, para eu me permitir isso. Se precisar, eu coloco até alarme, hora de parar, respirar e orar. Porque senão o dia corre e a gente não para, se não parar para pensar nisso, se não for uma prioridade na nossa vida. É isso que eu queria colocar. Lindo. O que mais, gente? Senão a gente vai lá para as perguntinhas e vamos abrindo em cima das perguntas outras dúvidas, né?
eu fazer uma colocação aqui rapidinha, porque é uma coisa que ainda me incomoda. Eu não sei se algum de vocês já conseguiu vencer essa barreira, entre aspas. Quando fala em oração, quando fala em encontrar uma paz anterior, eu tenho buscado, principalmente nesse tempo da pandemia, parece muito convidativo você aprender a meditar. Se alguém conseguir um caminho mais fácil ou dicas, por favor, pode me dar. Você sabe que o Haroldo... É complicado tirar essa turbulência. Então, eu vou falar para você uma coisa que o Haroldo falou e depois eu escutei uma outra pessoa também que dá palestra tal. Se você for lavar a louça, você pode fazer meditação lavando louça. E por quê? Você vai começar a focar, mas aí que está a meditação. A meditação não é você parar de pensar. A meditação é você se concentrar num único pensamento e não deixar um monte de pensamento te atrapalhar com isso. Então, Haroldo fala que quando você vai fazer a louça, você ficar na frente da pia, você perceber o pé, os seus pés que estão fincados no chão, você com as suas mãos, você vai dedicando cada momento a pegar o detergente, a pegar o copo e ficar só naquilo. E cada vez que outro pensamento vira a sua mente, você foca outra vez em cima daquilo. E eu confesso que eu fiz, não lavando louça, mas com outra coisa que eu estava focando fazer, e dá certo, né? Porque antes eu tinha a impressão, há um tempo atrás, de que meditação era eu ficar sem pensamento. E o que eles falam é, você nunca fica sem pensamento, mas o que você foca é a meditação, é ali, se concentrar. E essa mesma, depois eu vou mandar para vocês o link, ela fala bastante sobre a forma de pensamento, o envelhecer, então ela fala que a forma de você se manter com a mente livre do Alzheimer, quando ele não é hereditário, de você fazer uma meditação diária. Que isso é como se fosse você tomar a vitamina C para a Covid, sabe? Que hoje em dia está todo mundo tomando supervitamina C tal para te ajudar a melhorar a imunidade. A meditação, ela é a musculação da tua mente. Então, é muito importante. Obrigada, porque às vezes eu me acho completamente maluca, aí você tira da minha cabeça. Assim, eu não consigo fazer meditação sentada. Quando coloco uma música de passarinho, então, eu tenho vontade de coitadinhos dos passarinhos, espantar tudo. Não consigo, não concentro. Então, quando eu estou muito, mas assim, o coração daquele ataque cardíaco, a gente não tá legal, eu já cheguei a tirar a louça do armário limpa e lavar tudo. Então, assim, tem todo um ritual. Encho a esponja de sabão, amasso bastante a esponja, tenho já todo o ritual, até formar bastante espuma. Aí faço uma prateleira, fileirinha bonitinha de pratos, copos, vou ensaboando e vou colocando dentro da pia, vou enxaguando. Isso me dá uma paz depois. Eu juro que eu nunca falei para ninguém, eu me achava uma louca. Já fiz isso com o armário de roupa, eu tenho arrumado no dia anterior todo o armário. No dia seguinte, aquela ansiedade, aquele aperto no coração, eu tirar tudo do armário e reorganizar tudo de novo. Falar, gente, eu tenho feito terapia, eu estou fazendo tanta coisa e eu ainda tenho esses estados de loucura. Pronto, você tirou tudo isso da minha cabeça. É a minha terapia, é a minha meditação. E meditação sentada, pausada, ouvindo passarinho cantando, aquilo me tira do sério. Ufa, estou normal, obrigada, senhor. Eu também vou aproveitar para agradecer. Andréia, Fica mais leve, amiga, agora. Papá, deixa eu só falar uma coisa. Andréia, todos somos neurotiquinhos e transtorno obsessivo compulsivo todos temos. A pandemia trouxe isso com clareza. E aí, junto que eu sou virginiana, potencializou. Piorou. Potencializou. Mas antes, todo mundo ficava, nossa, quando eu entro no meu toque, é porque eu tô muito agitada. Hoje em dia, ter toque tá tudo certo. Tá tudo certo. Pelo menos você não tá indo pro buraco. Tem uma outra coisa... Aproveitando que
Fala. Desculpa, estou aproveitando que a Kika intercedeu aí, essa história de lavar louça, eu já faço, e brincando, já fazendo uma piadinha, essa é a perfeita terapia. Terapia é tudo. É perfeito. Muito obrigado, porque agora eu descobri que eu já fazia e não sabia. Pois é. Porque eu adoro lavar louça e adoro passar roupa. Porque enquanto você vai tirando os defeitos da roupa, nossa, sua mente viaja. Então, obrigado, você me deu um consolo. Porque temos um conceito errado de meditação, né? A meditação, por isso que eu vou passar depois para vocês o link, é um pouco longo a palestra dela, mas é maravilhosa, de como que você pode fortalecer a sua mente e tal. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante, e a Amélia sabe muito bem disso, é a tristeza. A tristeza faz parte do nosso dia a dia. Por isso que eu gosto muito daquele desenho, como é que fala? Daquele que tem a menina que tem os sentimentos dentro da cabeça e eles ficam lá divertidamente. Acho que é esse o nome do filminho. Divertidamente. Então, Divertidamente. E ele mostra exatamente isso, o quanto é importante. Então, a menininha, ela precisou ficar triste, se reconhecer triste, para depois ela tentar a transformação. Sim. Então, o ser humano, hoje em dia, ele procura remédio porque ele quer ser feliz o dia inteiro. E quando ele se reconhece triste, ele acha que ele está depressivo, ele está mal. Só que a depressão não é simplesmente o ficar triste. O ficar triste faz parte de nós. Agora, o que não é legal é quando nós não conseguimos ficar livre da tristeza. Por mais que a gente tente mudar de pensamento, fazer coisas legais, a gente vai perdendo a vontade de fazer tudo isso, ao ponto de não sair mais da cama, ao ponto de não tomar mais banho. Sabe o que é importante? É importante falar que sentimentos todos nós temos, amor, ódio, felicidade, tristeza. Sentimento é normal. É esperado que a gente tenha. Nós estamos encarnados, vivos e sentimos. A gente pode tentar trabalhar ser um pouco melhor, voltando nesse assunto, mas eles existem. O que é patológico é exatamente veio a palavra na minha cabeça, que é o estado de não sentimento, que é a prostração, a procrastinação, é o parar. Porque quando isso se instala, e isso não é sentimento, isso é patologia mesmo, quando isso se instala em nós perdemos a condição de, quando eu sinto tristeza, depois de um tempo que eu estou triste, eu me resgato e falo, vou fazer alguma coisa para me animar um pouco. Vou pintar meu cabelo, vou encontrar um amigo, vou dar um jeito. Quando você está amorfo, né, quando você está sobre patologia, você perde a condição desse recurso. E isso é doença. Sentimento não é doença, não. Isso é muito legal. Bom, alguém quer colocar, senão a gente vai para as perguntas e aí a gente vai abrindo mais dúvidas. Quer falar, Irene? O que eu estou lembrando aqui, vocês falando aí, aliás, Ana, que aula linda. Obrigada. Falando sobre essa história da meditação, né? De viver o momento. Tenho duas historinhas. Uma que uma pessoa foi para a China e conheceu uma chinesa, foi na casa da chinesa, e a chinesa estava lavando uma louça de 5.000 anos. Ela falou assim, essa louça, não sei o que, ela falou assim, nossa, como essa louça conseguiu sobreviver a 5.000 anos sem quebrar? Ela falou, quando nós lavamos a louça, nós só lavamos a louça. É um estado de meditação constante, né? Obrigada, senhor. E uma outra, eu tenho um amigo que foi professor numa universidade dos Estados Unidos e começou a se interessar por meditação. Aí um amigo dele, que era budista, falou, vai chegar aqui o monge tal, e você pode ir comigo, eu vou fazer uma meditação com ele. Nossa, ele ficou todo ansioso, aliás, ele é muito ansioso, como todos nós. Aí eles foram lá no lugar, era ele, o monge e o amigo. Sentaram no chão com a pose de, né, perna de índio,
E o monge lá quietinho fez a respiração, tal. Aí ele deu uma cereja para cada um, para o meu amigo, para o outro professor e para ele monge. Meu amigo, na mesma hora, comeu a cereja, cuspiu o caroço e pôs no bolso. Nos próximos 50 minutos, era o tempo todo, pegue a cereja, olhe para a cereja, até pôr a cereja na boca. Então, você imagina a situação, né? Eu acho que a gente entra dessa forma até na oração. Em tudo, na verdade, por causa de um regime. Eu tenho minha filha do meio, estava gordinha, ficou desesperada, ela falou assim, mãe, eu não comi esse chocolate, eu já emagreci? Aí, não. Não emagreceu. Aí ficava louca da vida, né? Então, assim, e se a gente olhar, né, como a gente vive, né, você fala no celular e faz 500 coisas ao mesmo tempo. Então, né, é um exercício, eu estou tentando, porque assim, por que você perde, esquece? Porque você não está focado em nada. Então, é o foco, né, aquela coisa. Então, esse momento que a gente está vivendo é um convite, já que a gente está com tantas privações, né, o convite e oportunidade ao mesmo tempo. Mas adorei a aula, adorei as colocações de todas vocês. Mais alguém? Vamos para a pergunta. Então, vamos lá. Qual a importância da prece contra o mal? Como devemos fazê-la? A Ana já falou tudo isso. E como ela age para nos proteger? Eu acho que ela já falou tudo, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. E a outra pergunta... A prece que fazemos em benefício de outra pessoa tem efeito? Ou seja, ela é suficiente para haver uma cura, a cura dessa pessoa? Essa daqui ela falou, mas não diretamente. Eu acho que essa daqui a gente pode abordar, temos até o trabalho da roda de cura, lá no Zilda, que eu acho importante falarmos um pouquinho sobre isso. Né? Esther, pelo que eu entendi, quando eu li o livro, e o que ela falou também, é quando nós fazemos a prece para outra pessoa, ela é válida, mas precisa a outra pessoa também entrar na sintonia, modificar e se ajudar, porque senão eu vou estar fazendo a prece, para a pessoa, mas vai estar ajudando, mas a pessoa precisa se ajudar também. É mais ou menos isso que eu entendi. Não adianta eu ficar rezando para você e você continua não mudando em nada, não entrando em sintonia e nada do que acontece. Eu tenho uma amiga que sempre ela pede para mim colocar o nome na roda de cura e ela fala assim, eu esqueço, aí eu coloco a água correndo, eu vou dar o remédio para o meu marido, não sei o quê. Eu falei assim para ela, não precisa, se você... durante o dia aí eu rezo. Eu falei, vai ter mais valor durante o dia, quando você se concentra mesmo nessa prece, do que nessa hora que você faz tudo correndo. Tem a intenção, é lógico, porque nesse momento todos estão ali nessa mesma sintonia, mas a prece verdadeira mesmo é quando você está concentrada nela. E acreditar naquilo que está falando, né? A oração tem poder se você acredita de dentro para fora. Se você tem a fé de verdade, e acredita naquilo que você está falando. A gente está com um caso, eu e a Kelly, com uma amiga minha muito grande, e está passando problemas terríveis, assim. E não adianta, gente. A gente reza, faz oração, eu ligo para ela, falo, vamos lá, vamos orar junto. Eu falando, ela repetindo, mas ela fala da boca para fora. Então, não adianta. É lógico que a gente ajuda, acho que a gente acaba sentir, né? A gente encaminha uma energia boa. Só que você tem que acreditar e tem que querer, não adianta. Então, e como que fica aquele caso que a Ana colocou que o cara fazia automaticamente? Qual é a diferença dele para a sua amiga? Eu acho que ajuda de alguma forma, sabe? Eu acho que não é totalmente nulo. Claro que se ela tivesse um envolvimento maior, um coração mais dedicado na oração, na cura, na melhora,
com certeza seria mais rápido, né? E assim, mas eu acho que o fato dela estar ali, se dispondo com vocês, conversando e repetindo, eu acho que já ajuda. Já é uma gota de água. Uma gotinha, mas já ajuda. Todos os dias, uma hora que a semente... Podia ser um chuveiro, né? Mas não é. Então, não assim, é adianta. melhor uma gotinha do que gotinha. nada, né? Verdade, Ana. É no conta-gotas. A Kelly queria falar alguma coisa, Kelly? Quero. Eu acho que esse negócio de que a gente pode fazer uma oração para a gente, só que a gente não pode esquecer o seguinte, que todos nós trazemos um acordo antes de vir para cá. Então, não é porque você está rezando, pedindo, fazendo uma prece, você estando doente numa situação assim, que essa cura vai vir do jeito que você imagina. Então, a gente tem que tomar cuidado com a expectativa que se cria com essa história de cura através da oração. É a vontade de Deus, mas às vezes a vontade dele é diferente da nossa. E eu acho que a oração ameniza a dor, né? Essa oração ameniza a dor que a pessoa precisa passar. E você rezando, e você orando, falando com Deus, mesmo que o teu intuito é para que você sare, mas devagarzinho vai iluminando, vai clareando, e você vai vendo que mesmo que você não sare, o caminho é outro, e esse caminho é que vai fazer você ficar bem com o teu espírito. É e às vezes a doença é da alma, né? E que reflete a gente tem que tomar cuidado, físico. Porque senão a gente cria expectativa diferente disso. E essa situação que a gente vive... não é milagre, né? Na minha família, vamos falar, então ninguém orou? Não, todo mundo orou, até quem estava lá. Mas então não adiantou nada? Lógico que adiantou. Por exemplo, o desespero na nossa família veio muito pouco. Então, isso para a gente foi de uma ajuda maravilhosa. Eu conversando com o Carlito depois, ele falou que teve até uma situação de que eu fui numa quarta-feira no centro, ele falou que a minha avó foi acolhida lá. E ele, sem conhecê-la, cantou a música que ela cantava. Ele falou, Kelly, quem é que canta essa música? Eu falei, canta de novo aí. Ajuda na luz de quem vai, né? Exatamente. Então, não é porque a gente está pedindo para a pessoa melhorar que a pessoa vai melhorar aqui. A pessoa pode melhorar. Não é o nosso entendimento de melhora. É isso que eu queria força. É isso que a gente tem que ter em mente. E não é para desistir, porque aqui a gente está só nesse momento. Então, é para melhorar, sim, sempre. E tirar esse desespero do desapego, eu acho que a prece é para isso. É que, na realidade, nós só vemos a doença do corpo físico, mas quando a doença chegou no corpo físico, é que a alma já está doente. Então, quando nós estamos orando, inclusive, primeiro precisamos curar a alma, né? Que, na realidade, a prece é para isso também, né? Aqui no livro, ele falou assim, achei até grifei, ele falou assim, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. E isso é muito forte, gente, porque a gente vai partir de dentro para fora, né? Isso é muito legal. E para a gente só não criar expectativa, eu orei, Deus não gosta de mim, o outro orou e ele se sarou e o meu morreu. Não é assim que acontece. Não é aí, né? Era isso que eu queria falar. Tem uma passagem também que o Divaldo conta, que tinha uma trabalhadora na casa médium que se afastou por um tempo. Depois de anos, ela reapareceu para falar com ele, que o companheiro não estava bem, ela estava desesperada, achava que não era a hora da separação, e o companheiro internado, E o Divaldo falou assim, não, pode ficar tranquila que ele vai ficar bem. Ela saiu toda feliz. Passou uma semana, ela voltou louca da vida. Falei assim, como assim? Você falou que ele ia ficar bem e ele desencarnou? Falei assim, não, mas ele está super bem. Foi isso que eu quis dizer. Exatamente. É exatamente isso, para a gente não desapegar da prece, porque não atendeu ao nosso coração neste mundo. Não é sobre este mundo a prece que a gente está falando. É sobre uma eternidade inteira. Nós somos crianças mimadas, né? A gente pede, a gente quer e a gente quer agora.
Então, é assim, e a gente não entende nada, na verdade. E quando a gente faz a prece para alguém, também tem que olhar para a gente, para a nossa condição, para os nossos sentimentos, porque você faz a prece, mas ela não está colaborando, mas ela não está fazendo, não cabe a nós, a gente não sabe fazer esse julgamento, a gente não sabe o que se passa dentro de cada um. E se a prece é do coração, essa energia nunca se perde. Ela vai ser utilizada e a gente não sabe nada. Os resultados são de Deus, né? Não são nossos. A gente faz a nossa parte. Madá, pode falar. Quando nós temos uma pessoa muito doente e a gente fica fazendo a prece para ela melhorar, nós não imaginamos que a melhora dela vai ser no plano espiritual. Então, fica a família inteira rezando, e até os mais antigos sempre dizem, a gente percebe isso hoje, às vezes a pessoa está mal, de repente ela dá uma melhorada, ela fica bem, aí a família, graças a Deus, melhorou, todo mundo relaxa, e ele desencarna, aquela pessoa desencarna. Pô, mas estava tão bem e desencarnou. Exatamente por isso, porque a espiritualidade maior, ela percebe a angústia que aquela família está vivendo, e a pessoa doente está se tornando mais angustiada ainda. A alma dela está sofrendo. Então, desliga um pouco, melhora, a família se afasta e eles levam aquela criatura, porque é do outro lado que vai acontecer toda a vantagem, não sei se eu posso usar esse termo, da oração que essa família, que essa criatura recebeu. Então, é no lado espiritual que ela vai melhorar, mas todo mundo quer que ela melhore aqui, porque nós só vemos a parte material, e isso não é suficiente. Então, nós temos que entender a importância da prece. E assim, falar assim, eu vou rezar por ele, mas ele está no boteco. Qual é o problema? O problema é você está fazendo crítica porque ele está no boteco? Não, você está orando para ele? Ore com o seu coração, com a sua alma, com a sua certeza de que, mesmo ele estando no boteco, na hora que ele sair de lá, a sua vibração vai chegar nele. E tem mais, né, Madá? Ele saiu de lá por causa da sua prece, senão ele ia ficar mais. Exatamente. Então, um dia ele vai compreender. Então, não perca a esperança. Faça hoje, amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Nós não podemos esquecer que a importância da prece que nós estamos fazendo para aquela criatura é de nossa responsabilidade, é do nosso amor que está saindo. Se ela está recebendo, como ela está recebendo, uma hora vai chegar e ela vai acordar, ela vai despertar. Então, a oração é extremamente importante para todo mundo. E não precisa ficar uma hora ajoelhando no milho ou ajoelhado, orando, não. Porque, às vezes, você está falando, mas o teu pensamento está longe daquilo que você está falando. E, às vezes, poucas palavras são mais importantes do que 1 hora de rosário na mão, girando os dedinhos. Isso é importante. Michele quer falar. Não, é só para falar daquela passagem do livro do Nosso Lar, de André Luiz, daquela pessoa que ele atendia no consultório, aquela senhora... Sim. Que, quando ele vê lá no plano espiritual, era uma das únicas que rezava para ele. E ela era pobre, e ele não gostava de atender, dava porque ela a era mínima para ele. Só isso. Uma vez eu li, acho que talvez a Irene lembra de onde eu tirei isso, porque até eu lembro que usei numa palestra isso, quando falava de oração, que quando fazemos a oração, um espírito muito endurecido, ele fica impermeável à prece, né? Porque ele está focado no mal, e ele não recebe, ele fica, né? Como tudo é vibração, ele fica lá na sua couraça de só vai receber influência de mesma sintonia.
mas eles falam para a gente que as nossas orações por esse espírito endurecido, ele fica como que uma camada em volta dessa pessoa, assim. E qualquer sentimento, vibração, não dele por nós, mas por um bicho, por um ente, por alguma coisa que ele goste, mesmo que seja material, mas que ele demonstra qualquer sentimento bom, toda aquela energia de orações que ficamos orando por tempos em tempos, é naquele minuto, naquele segundo, que as boas energias entram naquela pessoa e pode começar a fazer a transformação. Então, como vocês falaram, as orações não tem contraindicação. Ela é sempre válida. Vimos, pelo que a Aninha falou, que mesmo aquele que ora mecanicamente, mas ele estava imbuído de bons pensamentos, como os espíritos falou, você fazia durante o dia coisas boas, né? Ou, naquele caso onde a Andréa e a Kelly comentaram, a gotinha do oceano que foi, porque se ela está se predispondo a fazer a oração com a Andréa durante aquele dia, por mais que o pensamento dela fuja das orações, alguma palavra fica, né? Claro que fica. Então, é sempre bom. Não tem contraindicação Esther, mesmo. eu estou lendo um livro, chama Diálogo com as Sombras. Eu tenho ele aqui, Nossa, já li. é maravilhoso. Do Divaldo. Eu falei ontem... É do Hermínio de Miranda, né? Com o Divaldo. Hermínio Miranda. E eu, com aquele minha cisma que eu tinha de que eu estava atraindo o espírito sofredor, porque eu estava fazendo coisa errada, lembra que eu tinha sempre esse medo? Aí, quando a gente começa a ler aquilo, você percebe que somos todos gente, né? Ontem a Marli até lá falou exatamente esse termo. Mas o que eu queria falar era isso. Todo espírito endurecido, que a gente já foi um dia, hoje estamos um pouquinho melhor, precisamos vigiar para não virar endurecido de novo, né? Ele tem uma mãe, ele teve um pai, ou ele teve uma namorada, ou ele teve um cachorro. E quando você faz essa oração, esse contorno que você falou, lá no livro fala exatamente isso. É como se a gente fosse permeável. Então, tá lá, vai passar... Tem hora que está cheio de atrito, não passa nada, mas tem hora que ele relaxa. Na hora que ele se sente cansado, fala, ai, cara, não aguento mais essa vida aqui. É nessa hora que começa a chuvinha de tudo aquilo, de todo mundo pensando. Então, é válido, sim, para qualquer um, e principalmente para os endurecidos, porque a gente precisa tratar dos doentes, não dos sãos. É fácil eu fazer uma oração para Madá, né? Difícil eu fazer pro meu filho que fala de vez, ai, mãe, não acredita em Deus, não. Eu falo, vontade de chegar, essas coisas assim. Fala, gente, bora que a hora está aqui. Então, é um exercício de humanidade fraternal e a gente recebe muito quando se faz uma oração. Eu acho que isso que é o mais bonito nesse capítulo é como a Cecília ficava quando ela orava, gente. Dá uma vontade da gente orar 24 horas por dia, porque o que ela emanava, aí a gente sente o que todo mundo sentia quando chegar perto do Chico, porque ele era uma completa oração 24 horas por dia. Não importava se a pessoa estava recebendo, se a pessoa estava no boteco, era só oração. Então, eu acho que isso que é a lição mais bonita desse capítulo, para mim, foi isso. Deus é tão misericordioso que, mesmo você doando, você é o que mais recebe. Então, nada se perde. Sim. Quando você faz com amor, você recebe. Muito, né? Você está oferecendo e você está sendo fortalecido também. E aí, nesse livro, eu aprendi que não posso falar inferior. É meu irmão, gente. E eu estou tendo a chance... ontem eu falei para a Marli isso. Antes eu tinha meio medo dessa situação. Ela falou, Kelly, imagine assim... alguém perdido numa floresta, sozinho.
Ninguém vê, faz 15 dias que ele está lá perdido. Aí passa alguém e enxerga ele. Você acha que ele vai gritar, vai correr atrás dessa pessoa ou vai ficar quieto? Eu falei, vai correr atrás. Eu falei, então, quando você vê alguém no plano espiritual que está pedindo ajuda, é isso. Tá certo dele correr atrás de você, que se fosse você não ia correr atrás da pessoa para pedir ajuda? A pessoa te enxergou. Ai, Marli, eu falei, então, é isso. Gente, meu coração ficou muito quentinho com esse livro, muito, 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 muito. Foi assim, um divisor de águas na minha vida. Eu falei para André, eu li o capítulo, chorava, voltar ali de novo, e é muito, muito bom mesmo. Vai ver que foi dele que eu tirei, eu nem lembrava mais, por isso que eu ia pedir ajuda para Irene. Todo mundo precisa ler esse livro. É maravilhoso. E como a gente estava, a Maili falou na preparação, né? Ele fala assim que revestimos as paredes do nosso campo mental, né? Com vibrações pelas preces proferidas de boas vibrações, né? E aí nós, quando fazemos orações, normalmente fazemos por nós e principalmente pelas outras pessoas. E ele fala, por isso que eu falei que tinha tudo a ver aquele capítulo com o que o que a Maili preparou, né? Ele auxilia na prática do bem. Quando começamos a fazer a oração, é um exercício. Tudo na vida é um exercício. E a prece é mais um exercício, porque desenvolvendo isso, nós vamos nos ligando aos bons espíritos, os bons espíritos conseguem nos influenciar positivamente e vamos nos transformando. Então, é uma via sempre de mão dupla. Auxiliamos o outro e somos auxiliados continuamente. E uma outra coisa também, e já falamos isso daqui várias vezes, quando fazemos aquela oração de noite, é sempre no mesmo lugar, que é a nossa cama, que vamos terminando, fazemos orações em outros locais, mas na cama é o local. Então, eu não sei quanto a vocês, mas quando eu saio para viajar e fico alguns dias fora, depois de uma semana vai me dando uma vontade de voltar, eu quero a minha energia, eu quero, sabe, a minha casa, porque é como ele falou, revestimos esse ambiente, magnetizamos ele com boas energias e lá é a nossa recarga da bateria. Então, por mais gostoso que esteja fora, a gente quer voltar porque nos sentimos melhores, mais energizados, mais em paz, mais aconchegados, enfim. É aquilo que falou no capítulo, né? A nossa casa mental. Impregnamos também, não só a casa mental, que é a nossa cabeça, mas o entorno também. E eles falam de como, na leitura do Evangelho do Lar, quando chamamos Jesus para o nosso lar, naquele minuto a gente pede normalmente para que Jesus derrame sobre o nosso lar a sua luz. Imagina a luz de Jesus entrando no nosso lar e ele vai fazendo o que a prece da Cecília fez na cabeça do rapaz. Queimando os vampirinhos lá, destruindo os vampirinhos, quando Jesus ele manda aquela luz que solicitamos para nós, ele vai limpando, fazendo a asepsia de todo o nosso lar. Isso também acontece. Então, mais uma vez, né, só tem coisa boa no fazer a oração. Como o Alexandre fala, né, cada vez que fazemos a oração para outra pessoa, é o acréscimo da misericórdia divina que está chegando até essa pessoa.
essa outra pessoa, ela pode não estar sintonizada na mesma faixa de vibração que nós, mas ela vai receber o cadinho dela. Em algum momento vai. Que foi, Kelly? Tá sem luz. Eu preciso falar uma coisa. O meu sobrinho passou na Unesp em 2º lugar, gente, graças a Deus. Que legal! Parabéns! Parabéns! Eu estava morrendo de medo, não consegui. Ai, graças a Deus. Ah, e ele só não conseguiu como conseguiu o 2º lugar. A primeira Thiago consegue tudo. Gente, olha, 1º lugar ele passou na primeira. E aí ele adiou, achava que não ia ter a segunda, que não sei o quê. Agora ele falou, tia, eu estava ouvindo o áudio, não deu para me emocionar, desculpa. É isso, gente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Já comentamos as 2 perguntas. Senão, podemos acabar com a aula. Deixa eu fazer um comentário em relação a essa boa notícia da Kelly. Com certeza, a família orou, vibrando por esse menino aí, o vestibulando. Mas mais importante que isso foi ele ter estudado. Muito. E por a gente ter passado por tudo isso, Papo, foi bem na época que ele estava fazendo as provas, né? E ele pegou Covid, a irmã, minha mãe, todo mundo, a mãe dele, aquele rolo, perde vó, perde tio, e a gente achou que isso ia dar uma bananada na cabeça dele total. Era esse o nosso desespero. E no fim, graças a Deus. Vocês viram que bonito? Na hora que ele termina lá, ele fala assim que a oração, além de ter a origem, né? Quando fazemos a oração, despertamos em nós a origem divina que existe dentro de cada um. E que nos coloca em contato com as fontes superiores. E quando ele fala dessas fontes superiores, olha a grandiosidade. Faz com que entremos em contato com as forças do universo, as forças do Sol e das colônias espirituais. Então, pessoal, não é pouco. É muita coisa que passamos a receber em cada oração. Então, podemos usar e abusar que não tem contraindicação. Desde que seja por bem, oração só é por bem. Felizmente. Hoje nós vamos acabar bem mais cedo. É melhor fazer uma oração, né? Emitir um pensamento de uma oração, mesmo que seja às pressas, do que um mau pensamento, não é verdade? Sim. Vale muito mais, né? Você sabe que eu estou assistindo uma série daqueles judeus ortodoxos, chama Stinzel, sei lá, não sei nem falar. Isso, é bárbaro. Nossa, eu estou amando, é a melhor novelinha que eu já vi. Estou apaixonada. Eu amei. E ele, quando jovem, ele senta no ônibus e ele, lógico, vê uma mulher, porque eles não veem as mulheres assim de mini saia, esse tipo de coisa, ele senta lá e vê a mulher sentada no banco, de frente para ele, com as pernas cruzadas, então dava para ver as coxas e ele não conseguia desviar, ele, por mais que ele tentasse desviar, tal, ele ficava magnetizado por aquilo. E o pai dele fala assim, quando eu era jovem, o meu, ele falou lá o nome de quem era, pegou o óculos e falou assim, quando você estiver aqui, use o óculos, e deu o óculos. E ele ficou sem o óculos. E aí ele falou, o que você vê? Ele falou, eu vejo tudo embaçado. Eu também. Então, é melhor vermos as coisas embaçadas do que deixarmos os nossos pensamentos voarem. E ele sempre fala para quando estiver viajando, levar um livro, né? E colocar o livro na cara. E é melhor ler um livro do que ficar vendo coisas que não é para a cabeça dele. Eu acho tão fofo isso. E é mesmo, né? É muito legal. Bom, acho que era isso. Podemos, então, encerrar, gente?
Podemos. Podemos. Bom, gente, se tiver cachorro latindo, não, né? Eu estou ouvindo aí, mas a minha daqui a pouco vai começar, é só passar uma mosca que ela vai atrás. Mas só para fazer uma conexão, né? Falamos de prece, que, nossa, é uma coisa tão linda, né? Prece, oração. Na verdade, é a nossa conexão, né? É a nossa tomadinha que liga lá na fonte criadora. E a gente esquece, né? O Wi-Fi de Deus é a oração. E Deus está online o tempo todo. A gente é que fica fora de alcance, né? Então, é tudo... É por isso que é importante a gente, né, investir nisso. Investir na nossa melhora, na transformação, na educação dos nossos sentimentos, no fortalecimento da nossa vontade, para que a gente consiga essa conexão cada vez mais e melhor. Então, vamos nos preparando para nosso relaxamento, nossa mentalização, deixando o corpo de uma forma agradável, relaxando os ombros, o pescoço, deixando as pernas também tranquilas, suavizando a expressão do rosto, que muitas vezes contraímos. E vamos começando a nossa inspiração lentamente. Inspira, conta até 3, solta. Inspirando, acalmando mente, corpo e espírito. Fechando os olhos do corpo, abrindo os olhos da alma. Vamos nos transportando ao nosso local da natureza, de nossa preferência, nos transportando mentalmente. Estamos agora rodeados da criação divina, em meio às árvores frondosas, descalços na terra. Vamos sentindo a energia forte da terra, que nos conecta, nos nutre da sua força e, ao mesmo tempo, faz a limpeza, levando para a terra das ervas daninhas que impedem o florescer do nosso potencial. Deste potencial infinito que habita em nós. Vamos sentindo a força, nos encantando com a beleza da luz do sol, tonalizando o verde das folhas, verde de todos os tons, de todas as intensidades. E vamos inspirando, sentindo o sol que nos aquece, que com seus raios poderosos nos envolvem, penetrando no nosso centro coronário, passando por todos os nossos centros de força, equilibrando, trazendo um compasso mais harmonioso para os nossos corações. E vamos agora sentindo a aproximação dos nossos protetores individuais, que se aproximam lentamente, nos envolvendo
num abraço de fluidos amorosos, carinhosos e confortantes. E vamos sentindo a gratidão por essas companhias desses espíritos amigos e queridos que nunca desistem de nós. Sempre através da prece, eles nos inspiram e nos amparam. Vamos sentindo a paz, este amor que aquece os nossos corações. E vamos expandindo esse amor, irradiando de nós todo o amor que temos em prol deste planeta tão necessitado desta corrente poderosa, da união de todos os seres, trabalhadores, missionários da luz, do mundo espiritual e do mundo físico, fortalecendo essa corrente da qual todos nós somos pequenos elos fundamentais nessa transformação, nessa construção de nós mesmos e de um mundo melhor que já se apresenta no horizonte. Vamos sentindo a gratidão imensa pelo esclarecimento da manhã, por toda essa obra da codificação espírita que vem desvendar respostas, tesouro da verdade que carregamos e vamos desvendando de acordo com o nosso crescimento, o crescimento da nossa capacidade e do nosso entendimento. Respirando fundo. Agora vamos abrir os ouvidos do Espírito e vamos ouvir uma palavra, uma frase, ouvir ou imaginar, não importa. A mensagem que chega para reflexão durante esta semana. Uma palavra, um sentimento, uma frase. Que fique em nós e que possamos, neste caminho da evolução infinita, desenvolvermos cada vez mais a nossa capacidade, a nossa força e a nossa fé, fazendo a diferença, despertando e ajudando aqueles que ainda adormecem, mas na certeza de que nenhuma ovelha deste rebanho se perderá. E assim, agradecidos, encerramos a aula da manhã. Graças a Deus. Graças a Deus.